E aí, gente, boa tarde. Vamos lá para mais uma semana aí de videoaula. Vou voltar pro programa que eu já estava planejado fazer, né? Então hoje a gente vai falar aí sobre a diferença entre público e privado, tá? Por que eu escolhi falar sobre esse tema, tá? Eu tenho percebido as pessoas fazem muita confusão entre o que é público e o que é privado. Todo mundo, quando eu falei agora, todo mundo fala, eu sei, privado é que tem dono e público é que não tem. Tá totalmente errado, tá? A gente só vai saber fazer uso dos nossos direitos, uso das nossas propriedades e tudo, a partir do momento que você entenda o que é público, propriedade pública e propriedade privada. Certo? Então hoje a gente vai... É um assunto curto, não é um assunto muito difícil, é simples, mas precisamos entender, ainda mais vocês que são jovens, vocês precisam desde cedo entender a diferença entre o que é privado e o que é público, e o quanto que uma coisa é privada e o quanto que uma coisa... Fala privado, o pessoal pensa em banheiro, né? Não é nada disso. O quanto uma coisa é privada e o quanto uma coisa é pública. Tá? A gente precisa fazer esse entendimento para que vocês possam cobrar os direitos de vocês com mais argumentos. Tá? Vocês têm dezenas, para não dizer centenas de direitos, nós temos, né? E que a gente não cobra por não entender como as coisas funcionam. Tá? Então vamos trabalhar isso hoje, tá certo? Vocês estão ouvindo um barulhinho aí de fundo, aí vocês vão ouvir, tá tendo estão construindo um prédio aqui do lado da minha casa, então tá um pouco barulhento hoje, tá? Então vamos lá. Vamos partir para o conceito básico, né? O que é público? Público é o que não tem dono, privado é o que tem dono. Não é bem isso não, tá? Privado é aquilo que tem um proprietário, tá? Tem um dono ou donos. Essa é mais fácil. Público é aquilo que pertence a todos, não é o que não tem dono. Tá? Isso é a primeira definição que vocês precisam entender. Tudo que for público tem dono sim. Todo mundo é dono daquilo. Tá? Então, quando você diz público é aquilo que não tem dono, você está abrindo mão de uma propriedade que é sua, de uma posse de um direito que é seu. O que é público tem dono sim. Você é dono, eu sou dono, todos nós somos donos, tá certo? Então vamos fazer uma ideinha histórica só para vocês entenderem. Tá? Para isso que serve a história, né? Para a gente ver como as coisas vão mudando, o processo que as coisas vão se transformando. A gente não pode entender que está tudo acabado. O maior erro que uma pessoa pode ter, principalmente jovem, é achar que as coisas que estão colocadas hoje elas são definitivas. Não são, elas também estão em transformação. Então tudo que hoje não é agradável, tudo que hoje que vocês entendem como exploratório e tudo mais, pode ser alterado sim. Tá? Durante a história as coisas sofreram alterações e nós não somos o fim da história. Nós somos apenas uma fase no processo. Certo? Então entender que as coisas estão em constante mudança é um passo importante para que você possa cobrar e exigir as tais mudanças. A partir do momento que você dá tudo como encerrado, acabado, pronto e acabado, aí nada vai mudar mesmo, tá? Mas não tem nada pronto e acabado, tá? Nós não somos os últimos, daqui a 200 anos seremos apenas história também, tá? Mas vamos lá. Lá no início da humanidade, lá na pré-história, você não tem a noção nem de público nem de privado. As pessoas não tinham posse de nada. Tá? Nós já falamos disso lá no 6º ano. Na pré-história, as pessoas acreditavam que tudo pertencia a todos e que nada era de ninguém. Tá? Então, a Terra não tinha dono, a Terra era da natureza. Os seres humanos se viam como parte dessa natureza. Eles desfrutavam da natureza, mas eles nunca entenderam a natureza como pertencendo a eles, tá? E sim como eles pertencentes à natureza. Isso vai mudar com o surgimento das cidades,
tá? Então, quando surgem as primeiras cidades lá na Mesopotâmia, no Egito, a gente já falou disso, na China, aí você vai ter uma alteração nisso, tá? Você vai cercar a cidade e você vai dividir a terra entre os cidadãos. E aí cada cidadão passa a se ver como proprietário da terra. Surge a propriedade privada, tá? A pessoa passa a se sentir o dono da terra, tá? E aí esse dono, naquele momento, ele é o dono assim, para fazer dessa terra o que ele quiser, tá? A terra é dele para ele fazer aquilo que ele quiser, tá? E você vai ter os espaços públicos, tá? Que esses espaços públicos também vão surgir com as cidades. É o espaço onde todos podem desfrutar desse espaço, tá? O exemplo mais claro que eu vou dar assim para vocês, para ficar bem definido, vamos pegar Grécia. Você tinha, como todas as outros impérios e cidades, a terra pertencendo aos cidadãos e tudo mais, e você vai ter o espaço público que se chama Ágora, tá? É uma grande praça, uma praça enorme, ou no caso dos atenienses, onde todos eles se reúnem para tomar as decisões sobre o governo. Não se esqueçam que Atenas não tinha um comandante, um rei, um imperador, nada disso. Atenas, eles colocaram em Atenas a ideia de democracia. Todas as decisões eram tomadas por todos, tá? Então, o que era público era uma decisão tomada por todos eles. Todo mundo participava das decisões. Todo mundo, entre aspas. Tá? Não se esqueçam que nessa época que considerado cidadão era apenas o homem, tá? Proprietário de terra, das famílias que fundaram a cidade, tá? Então, mulheres, crianças, escravos, pessoas que chegaram à cidade depois, estrangeiros, não eram considerados cidadãos, tá? Então, público, a ideia de que pertence ao povo era limitada apenas aos homens das famílias fundadoras, tá? Então, o público não era para todos desfrutarem, apenas para uma... Eles chamavam de todos, porque eles se enxergavam como sendo o todos, o resto para eles era apenas o resto, tá? Isso durante a história, essa ideia de público e privado, ela vai sofrendo alterações, tá? Durante a Idade Média, você vai ter a terra pertencendo ao rei, a terra pertencendo à igreja, tá? Os senhores feudais, servos e tudo mais, eles vão desfrutar da terra, mas a terra é de propriedade. Eles pagam impostos para o proprietário da terra, eles não vão ter aquela terra no nome deles. Tá? Durante a Idade Moderna, isso vai começar a ter algumas alterações, tá? E aí a grande alteração, a grande mudança na ideia de público e privado, ela vai acontecer no Iluminismo. No Iluminismo, aí sim você vai ter uma definição que bate muito mais com a nossa do que é público e do que é privado, tá? Então você vai ter, de acordo com as orientações, né, os ideais iluministas daqueles escritores que a gente já falou, Montesquieu, Rousseau, Locke, Adams e todos, vários outros, você vai ter uma separação mais definida entre o que é público e o que é privado, e até onde vai o que é público e o que é privado, tá? Então, vai colocar meio que uma ordem na bagunça, tá? Que o privado até esse momento é da pessoa para a pessoa fazer o que ela quiser, ela não tem restrição. O público é para todos usarem da maneira que quiserem, sem ter restrição, tá? Só que tem a restrição entre todos. Quem que é o todos que pode usar? Todos não é todos, todos é uma coisa limitada. No Iluminismo não, você vai definir certinho o que é cada coisa, tá? Então os iluministas vão beber lá nas ideias da democracia ateniense, vão criar novas ideias, os poderes, o governo eleito pelo povo e tudo mais.
Mas para essa questão de público e privado, talvez o cara que mais vai contribuir é o Rousseau com o contrato social. O que ele vai definir? Ele vai definir que tudo aquilo que você adquirir ou receber de doação, de presente, é propriedade privada sua, lhe pertence. Mas você vai ter que seguir regras para usufruir dela. É seu. É seu. Ninguém vai poder tomar de você. Mas existem regras para você seguir, para que haja um consenso da vida em sociedade. Tá? Então, para o que você faz na sua propriedade não afete a propriedade ou o direito dos outros. Então, quando ele cria o contrato social, ele estipula que vai haver um governo eleito pelo povo, aquilo que a gente já conversou, tá? E que esse governo tem que definir regras de acordo com a vontade popular para definir o que as pessoas têm direito a fazer com a propriedade privada delas, tá? Ele vai limitar o que a pessoa pode fazer, certo? Então, eu comprei sei lá, nossa, eu odeio aquele Ford Ka antigo. Eu comprei um Ford Ka antigo. Eu posso parar ele aqui no meio da rua e pôr fogo nele? É meu. Eu posso pôr fogo nele? É uma propriedade privada minha. Eu tô queimando o que é meu. É igual essa folha de sulfite, é minha. Eu comprei, eu posso amassar? É minha, eu posso. Tá? Eu posso pôr fogo? Posso. Então, mas você vai ter limitações. Eu posso parar o meu carro aqui numa via pública e pôr fogo? Não. Não, porque eu vou atrapalhar o trânsito, eu vou gerar poluição. Então você tem uma série de empecilhos. Mesmo o Ford Ka sendo meu, as atitudes que eu posso tomar com ele, ela tem limitadores, que são as leis e as regras. Tá? Então o carro é meu, eu posso andar com ele à velocidade que eu quiser? Não. Você vai ter limitações. Limitações estipuladas por quem? Pelo governo. Tá certo? Então, a propriedade privada te dá a posse de algo, te dá o direito a ter a posse. Só que essa posse ela vai ser limitada. Você não pode fazer o que você quiser. Você tem que cumprir regras, mesmo sendo a sua propriedade. Tá certo? Então, além de pagar impostos sobre algo que é seu, tá? Que é uma das ideias base do iluminismo, do contrato social, né, dessa vida em sociedade moderna, é essa. É minha propriedade, mas eu pago imposto por ela, porque o governo vai fazer o que é necessário com esses impostos, tá certo? É que a gente fala disso aqui no Brasil, o pessoal fala, faz nada, não é. Eu estou falando como uma coisa correta, tá? Não estou usando como exemplo o nosso país, que é meio bagunçado. Mas num país correto, que segue as ideias corretamente, as leis ao pé da letra, as ideias, respeita os cidadãos, é assim que deve funcionar. Tá? Em alguns países é assim que funciona. Tá? No nosso, não. Tá? Quanto ao que é público, também vem no mesmo barco dessa ideia do iluminismo. Tá? Então você vai ter espaços públicos, espaços que pertencem a todos. Então você vai ter parques, as vias públicas, as ruas, as avenidas, as praças, tudo isso são espaços públicos. Tá? Você tem as escolas, que são espaços públicos, tá certo? Só que ser público não quer dizer que você pode fazer o que quiser. Não é o sem dono, né? Porque muita gente acredita que o público é o que não tem dono. Se não tem dono, pode fazer o que quiser. Não é isso. O público, da mesma maneira que o privado, ele pertence a todos, é para usufruto de todos, obviamente dentro de regras que estipulem o convívio social. Então você não pode chegar num parque qualquer, Ibirapuera, Vila Lobos, abaixar as calças e defecar no meio do parque. Você tem regras de convívio para seguir. Você não pode entrar dentro de uma biblioteca, sacar uma garrafa de cachaça e entornar a garrafa. Não pode, você tem regras a seguir, certo? Você não pode correr na rua pelado cantando Macarena, não pode, você tem regras,
que vão nortear a vida em sociedade. Então essas regras vão valer para os espaços públicos, certo? Agora, esses espaços públicos pertencem ao povo. O serviço público pertence ao povo, pertence à população, não ao indivíduo, à população. Todo indivíduo tem o direito de utilizar dentro das regras de convívio, tá? Então, só que você tem que ter uma dimensão disso. Por que eu estou falando disso? Está tendo uma polêmica enorme aí da galera que se nega a usar máscara. Só dando um exemplo, tá? É a mesma galera que acha que a Terra é plana, né? É o nível de inteligência baixíssimo, tá? De capacidade cognitiva é limitadíssima. Não quero usar máscara em um espaço público porque é meu direito. Não, não é. Não é. Qualquer ação que essa pessoa tome, ela tem o direito de não usar máscara dentro da casa dela. É um espaço privado até onde essa lei não vai. Mas quando ela parte para um espaço público, ela coloca em risco as outras pessoas. É comprovado cientificamente que uma pessoa usando a máscara e outra não, o risco de contaminação aumenta. Se as duas estão usando a máscara, esse risco diminui. Se nenhuma das duas está usando, o risco é altíssimo. Se só uma está usando, o risco é médio. Se as duas estão usando, o risco é baixo. Então, quando eu me nego a usar a máscara em um local público, eu estou colocando a saúde dos outros cidadãos em risco. E mesmo sendo um espaço público, eu tenho regras a utilizar, eu tenho regras a seguir, tá certo? É a mesma coisa que eu dirigir o meu carro sem cinto de segurança. É um espaço público, eu estou dentro de um bem, de uma propriedade privada, circulando numa via pública, tá? Só que existe uma lei que diz que eu sou obrigado a usar o cinto de segurança. Mas e se eu não quiser? Me arranha, me machuca. Não importa, se tem uma regra. E se você não utilizar, você vai ser multado por não cumprir a regra. Mas por quê? Se eu bater o carro, sou eu que vou me machucar. Sim, mas aí você vai usar o serviço público de socorro, você vai pode usar um hospital público, você vai ter direito a descontos em farmácia, a medicamento de graça. Tudo isso patrocinado com o dinheiro público. Então, a sua ação contra a regra vai causar prejuízo ao dinheiro público, certo? Por isso que existem as regras, tá? Então as regras é o que vão nortear o que você pode e o que você não pode fazer, seja no espaço público ou seja no espaço privado. Por outro lado, aí vale para nós brasileiros, paulistas, paulistanos. Paulista é quem nasce no estado de São Paulo, paulistano é na cidade de São Paulo, tá? Nunca confundam isso. Nós temos vários direitos que a gente não utiliza. Um deles, talvez o que a gente mais deixa de utilizar, é o direito de exigir como essas limitações vão ser. Quem vai criar essas limitações é o Poder Legislativo, tá? No caso da cidade de São Paulo, são os vereadores. Esses vereadores, eles não são os donos da cidade. E aí é outra coisa que precisa entrar na cabeça da gente logo. O prefeito, que é executivo, nem vou dividir em poderes, mas só para vocês terem: prefeito, vice-prefeito, secretário de educação, secretário de saúde, de segurança, vereadores, e aí vai, governador, deputado estadual, senador, deputado federal, presidente. Essa galera não manda no país. É isso que aqui no Brasil as pessoas ainda não conseguiram entender. Você não vota, você não escolhe nas pessoas que vão mandar no país. Você vota e escolhe pessoas para representar a vontade popular. Eles são servidores públicos, como eu. Eu sou um funcionário público, eu sou um servidor público municipal. A minha função é servir a vocês. Eu tenho que dar a vocês a orientação, o conteúdo, ensinar de acordo com o que é estipulado pela Secretaria Municipal de Educação. Então eu tenho obrigações a cumprir. A minha obrigação
Não é com a prefeitura, minha obrigação não é com a parede da escola, com a escola física, minha obrigação é com o público. O presidente, o governador, o prefeito é a mesma coisa. Esses caras não comandam. Esses caras deveriam ser comandados. Ao invés deles tomarem as decisões, a função deles não é tomar decisão. A função dele é ecoar a vontade popular. Ou seja, ver o que nós queremos e colocar lá. Não o que ele quer. Ele não manda. Ele não toma as decisões. Ele apenas ecoa a vontade popular. Essa é a ideia do iluminismo. Que em países sérios é cumprida e que em países como o nosso não é cumprida. Por quê? Porque as pessoas escolhidas normalmente não são as... Eu não posso falar picareta porque é um vídeo público, né? Eu posso ter problema, mas as pessoas escolhidas não são as pessoas mais corretas que a gente pode... Vamos usar esse termo, né? Mais corretas do mundo, tá? Estão provando isso no dia a dia. Mas a culpa também é nossa porque a gente não exige que se cumpra os nossos direitos. E o maior de todos é que tudo seja feito a partir da nossa vontade. Quando que a gente vai lá e exige? Quando que a gente vai lá e coloca a nossa vontade? Nunca. Então espero que vocês dessa nova geração tenham essa visão um pouco melhor do que é espaço privado, que é seu, que é sua posse, é sua propriedade, mas existem limites para você fazer, tá? E isso vai para todas as propriedades privadas. De um tênis que você comprou, o tênis é seu, é seu. Do jeito que você amarra e joga no fio, você já infringiu uma regra. O tênis é seu, mas você não pode fazer o que você quiser com ele, você tem limitações. Só um exemplo. A ideia do que é público, de como você pode utilizar, das limitações que existem, mas que é seu por direito, pertence a todos os... eu já ouvi gente falar assim, nossa, que legal, a escola deixa a quadra aberta no fim de semana. É público, poxa. Se a comunidade não puder usar a quadra, não tem motivo, tá? É só para as aulas. Não, é público, o espaço é público. Vocês podem perceber que aos finais de semana tem grupos que utilizam a escola. Normalmente são grupos, tem que pedir, óbvio, né, com antecedência e tudo mais, mas são religiosos de várias religiões diferentes que pedem o espaço da escola e utilizam. É público, é para utilizar, tá? Óbvio que seguindo regras, mas tem que utilizar, é para ser utilizado, tá certo? E espero que vocês entendam essa coisa do serviço público. O serviço público, ele é feito, é óbvio, com regras também, para servir ao cidadão. Em todas as esferas. Como eu tenho que servir a vocês, os vereadores, governadores também têm que servir a vocês. Tá? E não o contrário. Não é você que serve ao prefeito. Não é você que é funcionário do prefeito, que tem que obedecer ao prefeito. No limite, eles são os nossos funcionários. Os vereadores, o presidente, o deputado é nosso funcionário. Ele tem que ouvir a nossa vontade. Em países corretos, em países sérios, é assim que funciona. No nosso, não. Tá? No nosso, além de escolher mal, a coisa ainda funciona ao contrário. Eles tomam as decisões por nós, e não como deveria ser. Tá? Espero que vocês, essa nova geração, tenham a consciência e a vontade de mudar isso, beleza? Espero que tenha servido aí para fazer essa definição. Não deixem de fazer atividade, me entregar no prazo, tá? A partir da semana que vem falaremos de guerras mundiais, tá? Vamos falar de guerras mundiais aí pelo menos até setembro, ok? Boa semana a todos, a gente se vê semana que vem.